Talvez você olhe e diga, não tenho saída. Você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Porque os mercadores irão passar exatamente naquela rota. Talvez você desviou da tua rota, mas Deus te levou para a rota de Deus. Talvez você pense, eu estou tão distante de realizar o que tanto sonhei. Mas para Deus, você está apenas entrando na rota do propósito de Deus. Para alguns, inclusive para os irmãos de José, era a linha final. Vai ser vendido como escravo. E foi isso que eles fizeram, venderam o seu irmão como escravo. E sabe o que eles disseram quando lançaram este homem nesta cisterna? Veremos então o que será dos seus sonhos. Eu vou dizer uma coisa, é um problema quando as pessoas pagam para ver. É um problema quando as pessoas subestimam um sonhador de Deus. Vamos pagar para ver o que será dos seus sonhos, sonhador. Coitado deste sonhador, vive no mundo da lua, não é assim que eles dizem? Vive sonhando, tem que dar um choque de realidade nesta vida. Deixa eu dizer uma coisa, filho. O que você está sonhando insistentemente é de Deus. Tudo aquilo que você sonha insistentemente é sonhos de Deus. Tudo aquilo que envolve o reino de Deus e não o seu benefício próprio é de Deus. Pastor, é fácil viver e realizar os sonhos de Deus? Não, não é fácil. Mesmo porque os caminhos que Deus escolhe são os caminhos mais indagadores que existem. Quantas vezes você para e pensa, Senhor, porque eu estou vivendo isso, eu estou teu servo. Senhor, porque eu estou nessa condição, eu sou teu filho. Senhor, eu tenho promessa da parte do Senhor. Por que que eu estou vivendo o que eu estou vivendo agora? Eu tenho uma notícia da parte de Deus para te dizer nesta noite. Esta cisterna que você se encontra não é o teu fim. É apenas o início do cumprimento do propósito. José é vendido como escravo, seus irmãos queriam matar, mas Deus, você não vai morrer antes da promessa se cumprir. Deus sempre levanta um livramento para você. Deus levanta Rubem e diz assim, não matemos-lo, mas jogamos ele dentro da cisterna, depois a gente vê o que faz. Enquanto na hora do almoço Rubem sai para pegar comida, quando ele volta, os mercadores haviam passado e eles haviam vendido seu irmão. Mal sabiam eles que estavam fazendo o que Deus queria que eles fizessem. Eram os meios que Deus estava usando para introduzir José entre os príncipes. Às vezes, amado, o que você está vivendo você não sabe, mas Deus sabe. Deus está simplesmente te levando para te introduzir entre os príncipes. Todos nós sabemos, amado, que os egípcios odiavam os hebreus. Diz a palavra de Deus que eles odiavam os hebreus porque os hebreus eram pastores. Egípcio não gosta de pastores. Diga isso a pessoa que está do seu lado. Diga, os que vivem no Egito não gostam dos pastores. Principalmente se eles forem sonhadores. Mas Deus tem o seu meio para introduzir-nos no meio dos príncipes. José, por ser hebreu, jamais chegaria na corte de Faraó, se não fosse algo totalmente arquitetado por Deus. Os irmãos de José não sabiam, mas o que Deus estava fazendo era arquitetando um plano maravilhoso para levar José para o trono, para levar José para cumprir um propósito. Quando José nasceu, Deus tinha um propósito na vida dele. José não nasceu por acaso. José nasceu com um propósito, assim como eu e você nascemos com um propósito da parte de Deus. Você tem propósito. Há propósito no teu nascimento, há propósito na tua vida. Não pare de sonhar, não pare de lutar para realizar aquilo que o teu Deus te deu.
E quando você se indagar no meio do caminho e não souber por quê, nem como eu vim parar nessa situação, ou neste lugar aonde eu estou, lembre-se que a palavra de Deus diz lá, em Romanos capítulo 8, verso 37, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. É o Senhor quem te conduzirá a viver o projeto de Deus. Pastor, qual será a minha atitude? Qual é a atitude correta a tomar dentro da cisterna? A mesma que José. Ficar em silêncio. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no verso 26, diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio o livramento do Senhor. Você está passando por uma prova, filho. Não murmura não, aguarde em silêncio, com esperança de que tudo isso faz parte de um projeto de Deus. Diga ao seu irmão, tudo isso faz parte de um projeto de Deus. Pastor, mas não está fácil, está difícil. Tudo isso faz parte de um projeto de Deus. Pastor, eu me sinto como José, no deserto e jogado dentro de uma cisterna. Parece que ali é o fim. Tudo isso faz parte do projeto de Deus. Está passando por esta luta, por esta prova. Faz parte do projeto de Deus. Deus está forjando o teu caráter. Deus está moldando-te para ser aquilo que Deus quer que você seja. Deus está te fortalecendo. E só existe uma faculdade que fortalece. É o deserto. O deserto é a faculdade de Deus para os seus propósitos e projetos na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Se você estiver passando por um deserto, amado, você está dentro da faculdade de Deus. Ali Deus está te formando. Ali Deus está te conduzindo para viver algo maior. Você consegue sonhar comigo, amém? Quando eu falo dos sonhos de Deus para esta igreja, algumas pessoas até me duvidam de mim. Quando eu falo dos sonhos de Deus para esta obra, algumas pessoas dizem assim: pastor Maurício, tadinho, é bom ter pastor jovem, porque jovem sonha. Não, não é apenas uma ilusão da minha cabeça, não. Eu sei o que o Senhor tem dito a respeito dessa igreja. Eu sei o que o Senhor tem dito a respeito das nossas vidas, e por isso eu sonho. E sonho grande. E sonho alto. Como isso se realizará? Não sei, não tenho a mínima ideia. Só sei que o dono do sonho se responsabilizar por ele. Esse sonho é de Deus. Se você está sonhando algo grande da parte do Senhor, o Senhor se responsabilizará por realizar este sonho. A Bíblia diz que José guardava esse sonho no seu coração como algo grandioso. Foi vendido, chega no Egito como um escravo. Vai trabalhar na casa de um chefe do exército de Faraó. A mulher vê ele, a mulher do Potifar vê ele, e diz a Bíblia que ele tinha um porte atlético, era um todo bonitão, né, como diz na gíria brasileira, todo saradão, né? A mulher do homem olha e diz: uau, que israelita bonito, é esse que eu quero. Mas ele diz: eu tenho um compromisso com Deus, porque eu tenho uma promessa. Eu sonho coisas maiores, mulher, do que deitar com a mulher do Potifar. Eu sonho coisas maiores do que satisfazer a minha carne. Vale a pena lembrar que ele era apenas um jovem de 17 anos de idade quando isso aconteceu. Ele diz: eu tenho uma promessa, eu viverei esta promessa. Porque para viver promessa, igreja, existem condições. Qual é a condição primordial para eu viver promessa, pastor? Permanecer fiel. Esta é a condição para eu viver promessas, é permanecer fiel. E quando a tentação vier, o sonho de Deus vai falar mais alto. Quando as ofertas vierem para você, o sonho de Deus tem que falar mais alto. Porque você pensa maior,
porque você sonha mais alto, porque você está interessado em algo do trono de Deus. Deus tem um projeto em minha vida. Eu nasci com um projeto da parte de Deus. Não é um projeto pessoal, é um projeto de Deus, e eu irei viver esse projeto. Amado, em qualquer circunstância, para qualquer homem, aquela era a chave da liberdade para José. Era a chave para José se dar bem. Mas ele diz: eu sonho mais alto. O meu sonho é mais alto, porque o meu sonho vem de Deus. Os sonhos que eu tenho sonhado são sonhos que vêm de Deus. São sonhos mais altos. São pensamentos maiores, não são pensamentos rasteiros, não são pensamentos terrenos, são pensamentos maiores. E diz a palavra de Deus que por ele negar, ela pega a capa dele, você conhece a história, apresenta para o esposo e diz: olha, o menino está me assediando. O homem fica furioso e lança ele na cadeia. Mas em todo canto que José passava, prosperava. Ele está ali na cadeia e diz a palavra de Deus, ele tem revelações de sonhos. E eu vou abreviar porque você conhece, do copeiro, do padeiro. Ele faz a revelação dos sonhos do copeiro e do sonho do padeiro. E um belo dia o copeiro está diante de Faraó, e Faraó tem um sonho, e você sabe muito bem disso. E o copeiro se lembra e diz: há um moço na prisão, que é um dos hebreus, ele é diferente. Ele busca Deus. E quando ele consulta Deus, Deus revela. Então diz a palavra de Deus, que Faraó manda o chamar, e ele então revela o sonho de Faraó. E diz a Bíblia, Faraó chama todos os magos, e ninguém sabe o que Faraó havia sonhado. Faraó sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As magras devoravam as gordas e não fazia efeito nenhum, elas continuavam magras. Na segunda noite, Faraó teve um segundo sonho. Ele diz: eu sonhei 7 espigas no mesmo pé. Muito bonitas as espigas, por sinal. E depois dessas 7 espigas bonitas e gordas, nasciam 7 espigas mirradas. E as 7 espigas mirradas comiam e devoravam as 7 espigas gordas e maiores. José diz assim: olha, na verdade os 2 sonhos são apenas um sonho, é o mesmo sonho. Deus falou insistentemente porque é sonho de Deus. E ele revela, ele diz: são 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E os 7 anos de escassez comerão os 7 anos de fartura. Faraó fica impressionado com aquilo e diz: quem é você? Eu creio que José deve ter dito: eu sou o sonhador. E Faraó muda o nome de José, diz: você não vai mais chamar de José, mas você vai chamar Zefanete Peneia, que quer dizer revelador dos segredos. Sabe por quê? Porque o homem que tem uma vida com Deus, a mulher que tem uma vida com Deus, Deus revela os seus mistérios. Deus revela os seus segredos. O homem e a mulher que tem comunhão com Deus, Deus se revela para ele e não há nada encoberto. Mas quando eu deixo de sonhar, então eu me torno comum. Ou pior, eu me torno medíocre. Se eu me tornar comum, eu aproveito as oportunidades de obter coisas, benefícios. José teve essa oportunidade com a mulher de Potifar. Ele disse: mas eu não sou comum. Então eu não quero coisas comuns. Que todo mundo quer. Não, eu não quero o que todo mundo quer. Eu quero o que está no coração de Deus. Quando as ofertas vierem, não se contentem. Eu não quero coisa comum. O que todo mundo quer e o que todo mundo vive.
Eu não quero viver comparado ao que o mundo vive lá fora. Eu quero coisas maiores. Eu quero coisas melhores. Eu quero o que vem de Deus. Eu quero o que vem do trono. Porque Deus tem uma promessa na minha vida. E os sonhos de Deus não morrem na vida daquele que tem o Senhor. Pastor, eu já sonhei muito. Hoje eu não sonho mais. Então é hora de você despertar e passar a sonhar os sonhos que estão no coração de Deus. É hora de você despertar e agregar-se ao Espírito Santo e dizer: Senhor, eu quero viver esse projeto, mas tem que desejar profundo. Quando é que eu vivo esse projeto? E as provações e as tentações não vão me desviar do propósito. Quando esse desejo é profundo. Quão profundo você deseja viver o projeto de Deus na sua vida? Uma coisa que eu via lá no Brasil, tinha um jornal, não sei se ainda existe, chamava-se Folha Cidade Gospel. E entrevistava ministros. E havia uma coluna que era para ministros de louvor, que era para os levitas da casa do Senhor. E o interessante, por anos eu seguia aquele jornal e eu ia direto naquela coluna para ver a resposta, se alguém respondia diferente. Havia uma pergunta que dizia o seguinte: qual é o hobby que você mais gosta? Qual é o seu hobby? Todos eles respondiam, os levitas: o meu hobby é cantar na igreja. O meu hobby é tocar na igreja. Sabe quando eles iriam viver esse projeto? Nunca. Por quê? Porque era um hobby para eles. E eu não me lembro, durante muitos anos, eu não me lembro de ninguém ter colocado naquele lugar que o projeto de Deus para ele era louvor e adoração. Por que você está dizendo isso, pastor, nesta noite? Porque há muitos que estão no contexto de sonhadores, mas não têm sonhado com Deus, não têm pagado preço para com Deus, para viver o projeto e o propósito, e se contentam muitas vezes com as coisas terrenas, e não chegam no trono, que é projeto de Deus para a sua vida, que é propósito de Deus para a sua vida. José segue firme nessa caminhada, porque ele sabia: o meu destino é o trono. Faraó olha para José depois de desvendar aquele sonho e diz: eu vou te colocar como ministro sobre o Egito. Faraó só vai ser maior que você quando estiver no trono, porque fora do trono é igual. E José então começa a viver o sonho de Deus, introduzido na corte egípcia. Passa a viver o projeto de Deus da forma que Deus queria, porque Deus, quando quer te levar a um lugar, Deus usa os meios e os métodos que Deus quer para te levar e para te conduzir a viver. Eu vou te dizer: o quanto antes você aceitar o projeto de Deus na sua vida, quanto antes você viverá esse projeto. Que essa cisterna hoje que você viva não seja para você o encerramento de uma história, mas seja para você o ponto de partida para viver o propósito de Deus. Que aonde você se encontra espiritualmente agora, não seja como um encerramento de carreira, mas seja o início de uma carreira gloriosa em Deus. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando do teu chamado. Eu estou falando do chamado de Deus na sua vida. Eu estou falando do propósito de Deus para você viver. Pastor, mas já se passaram tantos anos que eu já estou até desanimando de querer viver isso.
Sabe quantos anos se passaram? Até que José chegasse aonde Deus queria que ele chegasse. 13 anos de calabouços, prisões, calúnias, escravidão, defamação, ódio, ciúmes, invejas. 13 anos! Com 30 anos de idade, ele está no centro da vontade perfeita de Deus. Diga à pessoa que está do seu lado: caminhe para o centro da vontade perfeita de Deus. Caminhe para o centro da vontade perfeita de Deus. Somente quando José está no centro da promessa, ou no centro da vontade perfeita de Deus, ele consegue analisar com clareza tudo que ele viveu até então. 7 anos de fome vieram, diz a palavra de Deus. José consegue administrar o Egito como ninguém antes conseguia. Poupa comida, guarda muito trigo. Em toda a terra não havia mais nem como se contar o que José havia guardado nos 7 anos de fartura. E começam os anos de escassez. José está preparado. José está preparado para fazer o propósito de Deus vingar. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, igreja. Até os anos de escassez são providências de Deus. Até mesmo os anos de escassez são providências de Deus para introduzir você no trono. Porque às vezes você está tão distante porque não te falta nada. Essa semana minha esposa me lia um artigo que um escritor americano escreveu, Max Lucado, dizendo a respeito da vergonha de nós vivermos fora do projeto de Deus. E ele dizia: hoje em dia, nós já não sentamos à nossa mesa e oramos pedindo a Deus: Senhor, o que será que eu comerei amanhã? Senhor, dai no pão nosso de cada dia. Mas nós já oramos dizendo: Senhor, tira toda a caloria. É verdade. Senhor, tira toda a caloria. Senhor, me ensina como fazer um regime para eu não engordar. Senhor, eu vou entrar num projeto do jejum de Daniel. Ai, quantas libras será que eu vou perder? Unindo o útil ao agradável. E ele diz, e nós com isso, a fartura tem nos distanciado de Deus. Quando a escassez chega, aí você se lembra da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Isso é viver na dependência de Deus. Eu li um outro artigo de Max Lucado, de um livro dele, que ele trouxe um missionário lá do Haiti para a casa dele, para passar alguns tempos aqui na América com ele. 15 dias. E diz que os irmãos da igreja encheram o irmão haitiano de presentes, deram muitas roupas, fizeram muitas promessas. Cada dia um levava ele para jantar num lugar diferente. E ele nunca tinha tido a oportunidade para orar nas refeições. Sempre alguém levantava e orava. No último dia que ele estava para ir embora, alguém disse a ele: ora pela refeição. Ele diz: antes de eu orar, eu quero agradecer a Deus pela estadia, e eu quero agradecer a Deus por tudo que vocês me fizeram. Mas o quanto antes eu quero estar dentro daquele avião para voltar para a minha terra. E todos olharam e disseram: não gostou? Ele diz: gostei demais. Mas antes eu orava e clamava a dependência do meu Deus. E às vezes eu orava 2, 3 horas, porque eu não sabia o que eu ia comer no dia seguinte. Aqui, eu já nem oro, porque eu sei que amanhã vocês vão me levar para um banquete. Eu orava e dizia:
dizia: Senhor, Deus abençoa que alguém me dê um par de sapato. Hoje eu oro e eu olho e digo: Senhor, o que é que eu vou fazer com tanto sapato? Ele diz: o quanto antes me põe de volta no avião, porque eu estou perdendo a minha comunhão. Porque a sua fartura está acabando com a minha comunhão. Às vezes, amado, é necessário escassez vir para centralizar-nos no centro da vontade perfeita de Deus. Quando eu dependo de um milagre, eu me lembro que eu tenho um Deus nos céus. Deus levou José neste contexto, e José passa a entender porque daí os seus irmãos que ficaram em Canaã para trás precisaram de comida. E nessa altura do campeonato, além dos 13 anos, já haviam passado mais 7 anos de grande fartura. E agora já era o segundo ano que a terra não produzia nada. Ao todo, já haviam se passado 22 anos. Desde que os seus irmãos o venderam como escravo. Os seus irmãos sobem ao Egito para comprarem mantimento, diz a palavra de Deus. Quando eles chegam lá, José bate o olho nos seus irmãos e os reconhecem. Mas não se dá a conhecer. 22 anos se passaram e José reconheceu seus irmãos de primeira. Mas os seus irmãos não o reconheceram. José estava muito diferente, afinal de contas, ele era um garoto de 17 anos. E agora já é um homem com mais de 30 anos de idade, quase 40 anos de idade. Seus irmãos já não o reconheciam mais. E os seus irmãos chegam diante dele e se prostram. E ele, quando vê aquela cena, a palavra de Deus diz que ele pede licença, ele corre para chorar. E ele diz a Deus: Deus, o Senhor hoje cumpriu o teu sonho de 22 anos atrás. Que fé! Que firmeza! 22 anos sem arredar o pé do projeto e do propósito. Às vezes, amado, a crise vem e você diz: Senhor, se o Senhor não me abençoar, eu não volto mais. Senhor, olha bem, eu vou fazer uma campanha. Olha, Deus, eu já estou até quase que desistindo de orar. Porque eu oro, o Senhor não responde. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje pela manhã, quando nós encerramos a campanha, eu disse aos irmãos que a oração é a porta que nos leva para entrar no jardim de Deus e colher aquilo que nós precisamos. Não pare de orar. E não desista de viver aquilo que Deus disse que você viveria. 22 anos se passaram. Eu penso que passou um filme na cabeça de José. Cadeia, escárnio, cisterna no deserto.